cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar compartilhando com vocês um ensinamento sobre a igreja de Sardes, né? Naquela época, uma era muito antiga, né? Essa igreja de Sardes, ela era uma comunidade cristã que havia no século, e ela ficava lá no lugar chamado Ásia Menor. A Bíblia ela registra essa carta que foi enviada à igreja de Sardes. 7 igrejas que receberam a carta que o nosso Senhor Jesus Cristo passou para o apóstolo João. E Sardes é uma igreja que é sempre lembrada. Ela é lembrada ali no Apocalipse. A cidade de Sardes, aquela comunidade cristã, ela estava num local muito antiga, e esse local dessa cidade, nesse tempo, ali a localidade dela, ela era protegida por montanhas em voltas. Era uma cidade de difícil acesso até para as pessoas que quisessem roubar ou fazer alguma coisa ali, por causa das montanhas que protegiam. E todo mundo que estava ali, ele se orgulhava, porque a cidade, de fato, a cidade tinha um comércio bom, ela era uma fortaleza. Sardes, ela foi uma cidade praticamente inconquistável, porque não tinha jeito deles chegar lá e querer tomar, por causa da formação montanhosa que havia lá nesse lugar. Mas quando ali nos tempos bíblicos, que nós vemos ali no Novo Testamento, já não vivia mais os melhores dias. Ela tinha enfraquecido. Por que ela enfraqueceu? Porque lá entrou a idolatria. Em todo lugar onde entra a idolatria, a cidade a tendência é cair. Então, a parte da província da Ásia Romana, Ásia Menor, como outras cidades do Império Romano, Sardes era uma cidade idólatra, né? Sardes, a religião romana era difundida na cidade, era um centro de culto a um deus que é chamado Artemis. Então, quando Cristo escreveu essa carta às 7 igrejas do Apocalipse, o padrão dessas cartas é quase sempre o mesmo. Primeiro, no início, ele faz o elogio, depois ele vem ali com uma crítica, depois ele dá uma instrução, depois ele vem com uma promessa. Apenas a igreja de Esmirna e a igreja da Filadélfia que não foram criticadas, enquanto que somente a igreja de Laodiceia é a única comunidade que não é elogiada. Então a igreja de Sardes, ela é elogiada, ela é criticada, ela é instruída e ela é confortada com uma maravilhosa promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. No entanto, a igreja de Sardes recebe uma das críticas mais severas que nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Primeiro, o Senhor se apresentou à igreja de Sardes dizendo que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, o número 7 é um número muito importante para Deus. Ela indica o quê? Completude. Completude, essa expressão é uma
referência à plenitude do Espírito Santo, o único que pode reviver uma igreja. Então, se uma igreja estiver morta, o Espírito Santo é o único que pode fazer alguma coisa. Agora, já as 7 estrelas que nós vemos, é uma referência aos ministros do Evangelho que estão ali pregando, que são designados como instrumento para a proclamação da palavra de Deus, que gera vida nova na igreja. Então, Jesus, após essa saudação inicial, o Senhor Jesus identificou grande problema da igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, e que tens nome, e que vives, e que estás morto. É triste, né? Você saber que está vivo, mas infelizmente está morto. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, uma péssima reputação diante de Deus. Sardes era uma igreja que vivia ali de aparência, enquanto as pessoas visualizavam a igreja de Sardes, uma aparência externa, espiritualidade, Deus enxergava a empatia espiritual, que era a verdadeira condição íntima daquela igreja. A igreja de Sardes, ela tinha falhado em ser o candeeiro. Quando nós falamos candeeiro, você pode falar, muitos tempos atrás havia candeia, ali umas tochas de fogo, o candelabro, o lampião. Então tudo isso daí o povo antigo usava para iluminar. Então aquela igreja não tinha aquele brilho mais. Diante do mundo ela já estava apagada. Era uma igreja que não incomodava mais nada, porque ela já estava na mão do inimigo. Ao invés de influenciar a cultura da sua época, a igreja de Sardes era influenciada pela cultura que estava entrando dentro dela. A verdade é que a igreja de Sardes tinha falhado em ser a igreja. É muito triste a gente saber que uma igreja, ela começa a decair, né? Após dura repreensão, graciosamente o Senhor deu mais uma oportunidade à igreja de Sardes. Cristo chamou os crentes de Sardes ao arrependimento. Aquela igreja tinha que mudar. Radicalmente ela tinha que mudar. Era preciso despertar. Era preciso fortalecer o pouco que estava prestes a morrer. A urgência disso ficou claro quando Cristo afirmou que não tinha achado íntegra as suas obras. A igreja de Sardes, na presença de Deus, ela tinha falhado. Exteriormente, a igreja de Sardes estava com todos os costumes religiosos. Tinha entrado tudo que não prestava ali dentro. As tradições, as formalidades, o seu culto era vazio, a sua adoração era superficial, o seu comportamento com a obra do Senhor não era mais real. Sardes era uma igreja de obras incompleta diante de Deus. Foi aí então que Jesus aconselhou a igreja de Sardes. Então Jesus falou para eles lembrar e guardar e viver de acordo com o verdadeiro evangelho, que outrora eles tinham recebido, mas a igreja, ela não vigiou. Cristo haveria de vir contra ela como um ladrão. Sem dúvida que aqueles habitantes que ali estavam em Sardes, eles podiam entender muito bem essa analogia que Jesus falou, de ser surpreendido por um ladrão, porque você não sabe que hora o ladrão vem. Embora aquela cidade tivesse ali fama, que não podia ninguém penetrar nela, mas ela já foi invadida algumas vezes
pelo menos 2 vezes ela foi invadida nos tempos de guerra. A igreja era da mesma forma como a cidade de Sardes, que foi surpreendida pela destruição. Essa destruição que veio ali foi repetida algumas vezes. E eles tiveram que fazer de novo. A igreja cristã daquela cidade experimentaria algo semelhante se não se arrependesse verdadeiramente. Inclusive, essa advertência ela vem mostrar o quê? Quão próximo é que o mundo está. Quão próximo está perto o mundo de ser exterminado. A igreja de Sardes estava, pois, ali, acabada. E Cristo podia vir ali e acabar com tudo, como um ladrão, chegar como um ladrão de repente, para aqueles que eram incrédulos. Mas Jesus fez uma promessa a essa igreja. Na carta que Jesus escreveu à igreja de Sardes, ele termina com uma maravilhosa promessa. Essa promessa aos remanescentes, aqueles que eram fiel, aqueles que estavam cumprindo, aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E Cristo disse que apesar do ambiente de morte espiritual que ali estava, caracterizava a igreja de Sardes, havia ali umas poucas pessoas, algumas pessoas que não contaminaram a sua vestidura. Essas pessoas, sem dúvida, eram crentes verdadeiros, crentes genuínos, crente que estava brilhando ali, apesar de ser alguns solitários ali, mas eles brilhavam, eles não estavam nas trevas. Inclusive, nessa frase grega, possui sentido que havia naquele tempo poucos nomes que ainda eram fiéis a Deus, indicando que o Senhor conhece os que são os seus pessoalmente, nominalmente, aqueles que estavam ali cumprindo. Então Jesus prometeu a esses poucos cristãos verdadeiros, que não tinham contaminado suas vestes com o mundo. E em breve eles estariam andando de branco na glória, juntamente com ele. E os vencedores da igreja de Sardes seria vestido de roupas brancas, que é uma indicação de santidade, que é uma indicação de pureza, que é uma indicação de perfeição. Além disso, o Senhor Jesus prometeu que jamais apagaria seus nomes do livro da vida. É importante entender aqui que Jesus fez uma promessa, não uma ameaça. Muitos falam, Jesus ameaçou. Não. Os verdadeiros cristãos pertencem ao Senhor. A verdade é que Ele próprio Jesus vai confessar esses nomes diante do Pai, diante dos anjos, na glória celestial. Por fim, poderemos dizer que essa correção, essa promessa do Senhor à igreja de Sardes não ficaria restrita apenas àquela comunidade cristã, mas são válidas para nós todos, para nós que somos crentes de toda a época, não importa a época, não importa lugar, mas essa promessa Jesus fez para todos nós e todo lugar. Então vocês ficam com essa palavra aí, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.